Amém? Então nós estamos, irmãos, dando continuidade à nossa série do Alimento Diário. O Alimento Diário, ele é fruto de uma comunhão, de uma conferência que ocorre 2 vezes ao ano na Estância, em Sumaré. E durante o semestre que se sucede, nós o ruminamos para que ganhemos mais revelação das Escrituras. E nós estamos no penúltimo capítulo desta série, cujo título é O Deus da Glória. E dentro de um contexto de Romanos, que na semana passada nós vimos o desejo que Deus tem de que tenhamos uma vida da igreja saudável, uma vida da igreja simples, uma vida da igreja dinâmica, com amor, com perdão, veio dentro desse contexto esse tema, o Deus da Glória. E eu me peguei a indagar, dentro desse contexto, parece que é um ponto que foi inserido em um parêntese. Não sei se os irmãos perceberam desse modo, mas o fato é que o Deus da Glória deseja aparecer. Em Atos, capítulo 7, versículo 2, Estevão relata um fato que aconteceu em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, onde o Senhor aparece a Abraão e lhe fez um chamado. Fez a ele também uma promessa para avançar para uma nova experiência. Antes de Abraão, nós tivemos o que os irmãos relatam da experiência da raça criada. Deus tinha uma expectativa através daqueles que Ele criou, que foi Adão e Eva, de que aquele casal pudesse representá-lo, pudesse dominar por ele e pudesse expressá-lo em toda a terra. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz que Deus fez o homem, diz aqui, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Mas nós vimos na sequência que esse casal, eles não atenderam à palavra do Senhor, e lamentavelmente eles então foram punidos com a exclusão da presença do Senhor. O Senhor então ali não pôde mais manter com eles contato. Então Deus desistiu do seu propósito? Não desistiu. Ele teve que julgar a terra, ele teve que estabelecer um novo começo com a experiência de Noé, mas Noé também teve um descuido com seus descendentes e Deus também não pôde levar adiante o seu desejo. E aí a palavra apresenta uma nova experiência. Deus mudou o modus operandi. Deus foi a um lugar que talvez nenhuma outra pessoa iria, numa terra de idolatria, num lugar onde Deus já não era mais cogitado, os seus feitos já não eram mais lembrados, mas naquele lugar Deus encontrou uma pessoa. O que Deus julgou nela para que ela fosse a eleita, nós não sabemos. Diferentemente de quando ele escolheu Noé, ele fez menção, Noé era um homem justo e íntegro. Mas Noé foi chamado e obedeceu. E aqui
em Gênesis, depois dessa experiência, ele aparece a Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia, e fala diretamente a ele. Os irmãos sabem que a Caldeia, a tradução da palavra Caldeia, significa demônios. E a Mesopotâmia significa um lugar entre rios. E Abraão habitava ali, num lugar cheio de idolatria, adoradores de ídolos, mas Deus o visitou e Deus o chamou. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ali não foi a aparição de qualquer pessoa. Não foi um anjo, não foi um homem qualquer que apareceu e chamou a Abraão. Foi o próprio Deus. Mas também não foi o Deus na sua acepção comum, mas foi o Deus da glória. Isso não está registrado aqui em Gênesis. Mas quando Estevão fez esse relato, ele enfatizou, e é o único registro na palavra de Deus, na Bíblia, que há a menção de o Deus da glória. A aparição do Senhor foi uma aparição honrosa, uma aparição marcante, para que pudesse mudar a vida daquele homem. Não foi de qualquer modo, foi o Deus da glória. Abraão estava cercado por demônios, cercado por influências, cercado por pessoas e culturas, uma bagagem já de vida. Como uma pessoa pode mudar de vida, mudar seus planos, mudar o seu comportamento do dia para a noite? Olha para nós, olhemos para a nossa própria vida. Como que nós, você mesmo, analise, você está sentado aqui nessa noite? Foi simples você estar sentado aqui nessa noite? Na minha experiência não foi. Eu recordo que por inúmeras vezes, colegas, pessoas, me convidavam, me chamavam para participar de cultos, para ir a estudos bíblicos, para ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes eu relutei, eu dei desculpas, mas não atendi aqueles convites. Para que a gente deixe uma posição e mude para um novo estágio, algo forte precisa acontecer. Os demônios agem para nos impedir de reagir à palavra de Deus. As circunstâncias, as pessoas, a nossa atmosfera, o lugar que nós vivemos, a nossa casa, a nossa alma, tem influência. E todas elas conspiram para que nós não atendamos à vontade do Pai. A Mesopotâmia, né, como diz, é traduzido no hebraico por um local entre rios. E a Caldeia é uma região dentro da Mesopotâmia. Abraão, né, esses rios é o rio Eufrates e o rio Tigre. E Abraão vivia naquela região, um ambiente completamente desfavorável. Para onde ele fosse, a atmosfera era contrária. Havia um rio de um lado, um rio de outro e demônios ao redor. Mas quando o Deus da glória, o único e verdadeiro, apareceu, irmãos, ele não teve dúvidas. Porque quando Deus aparece, ele não aparece de qualquer modo. E ele não apareceu de modo também como nós, 007, ele não apareceu ali com uma roupa para se esconder. Ele mesmo, sem interposta pessoa, apareceu a ele. Aqui não fala que havia uma sarça ardendo, não fala que havia uma nuvem, mas fala que Deus apareceu. E quando Deus apareceu, ele fez um chamado. O Senhor fez um chamado que se tornou a motivação e a força de Abraão.
Ó Senhor Jesus. Esse chamado foi: Abraão, sai. Sai da tua terra, sai da tua parentela, e sai da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. A aparição de Deus foi o estímulo que Abraão precisava para que a vida dele mudasse. Quando Deus apareceu, Ele próprio fez o convite. Se um qualquer aí de fora viesse a mim, à minha casa, e falasse: Leandro, vamos fazer tal lugar, vamos fazer um tal negócio, ou faz isso para mim, eu poderia não levá-lo em conta, não levar a ele, dar crédito a ele, e não obedeceria. Se o presidente da República batesse à minha porta e falasse algo para mim: faz isso, eu poderia já olhar com outros olhos, é uma autoridade. Mas o estímulo que Abraão teve para mudar de vida foi a aparição do próprio Deus. E quando Deus traz a sua aparição, Ele traz o seu falar. Na aparição do Senhor, Ele falou: sai, deixa essa vida, deixa esse modo de viver. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho um novo caminho para a sua vida. Você está aqui vivendo essa vida vazia, entregue a ídolos, a coisas vazias, sem propósito. Você vai perecer como tantos outros. O que você quer da sua vida? Abraão, eu sou o Deus. Eu sou o Deus da glória, o Deus da honra, o Deus todo-poderoso. Eu amo você. O falar de Deus, irmãos, é algo que move os corações. Quando Deus apareceu a mim, depois que eu atendi a alguns convites, eu fui a um lugar, fui a outro lugar, não me firmei no lugar tal, não me firmei no lugar tal, mas quando eu fui ao lugar que Deus mostrou, Ele apareceu a mim e Ele falou: Leandro, eu preciso de você. Eu já relatei isso aqui numa outra comunhão, mas a ilustração da mensagem na qual eu me converti foi utilizando a experiência do filme Titanic. O pregador, na ocasião, fez a ilustração da vida, do mundo, como aquele grande navio, aquele grande barco luxuoso, né? Que nos cativa, que nos ilude. Tudo ali era atraente. O mundo é atraente. E eu, com 18 anos, estava naquele navio, né? E o irmão então ilustrou mostrando que aquele navio, ele iria naufragar. Cartas haviam sido enviadas, né, registrando que eles estavam numa rota errada, embora toda a atmosfera fosse contrária às comunicações, né, céu limpo, mar calmo, mas ali havia comunicado do controle de que aquele navio iria colidir com icebergs. E o irmão então mostrou que esse navio é o mundo na qual nós vivemos, sem Cristo. E esse navio está em rota de colisão com a condenação, com o juízo. Mas que ao lado daquele navio havia também um barco, um bote salva-vidas, humilde, sem nenhuma beleza exterior, porém ele era seguro, porque o timoneiro, rapaz, ninguém podia contra, era Jesus. E aí o irmão então fez o convite: você quer continuar nesse barco? E você quer pagar para ver o fim? A história relata que o barco tinha menos botes salva-vidas do que a capacidade de passageiros,
e que também os compartimentos de tanques para caso de haver uma avaria, né, e a água eventualmente entrar no barco, tinha X números de tanques para submersão. E que então eles se julgavam seguros, porque, rapaz, dificilmente, né, um deles disse que nem Deus poderia, Deus afundou. Então as cartas, aqueles relatos da rota, o irmão falou, hoje para nós é a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia mostrando qual é a rota do viver sem Cristo. E Ele nos advertiu, mude de barco. Então naquela noite eu ouvi o Senhor falando, Leandro, eu preciso de você porque eu te amo, saia desse barco e me invoque. E então o irmão fez um convite para que eu mudasse de barco, recebendo Jesus como meu Salvador. E eu aceitei imediatamente. Naquela noite, o Deus da glória apareceu para mim. Por que eu estou aqui até hoje? É porque a aparição não foi doutrinária. Não foi uma aparição teórica. E nem um falar humano. Foi uma aparição genuína do Senhor para mim. E foi um falar específico para mim. E isso mudou minha vida. Até hoje, se eu estou aqui, é porque Deus está continuamente falando a mim. Porque nós continuamos vivendo neste mundo, sujeitos a várias circunstâncias, mas o Deus da glória continua aparecendo. Então, nesta reunião, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque este Deus também quer falar a você. Também quer aparecer a você. Também quer falar a você. E gravar no seu coração um falar que você não se esqueça ao sair deste local. Ele quer dar a nós uma experiência que nos marque pelos restos das nossas vidas. Porque assim Ele saberá que onde quer que nós estejamos, nós não nos desviaremos. Oh Senhor Jesus! Então o falar de Deus, irmãos, Ele nos traz encorajamento. Eu ia fazer uma associação com outro versículo, mas farei depois. E Ele nos traz luz. E junto com a motivação e força para que nós reajamos, vêm as promessas de Deus. O que o Deus da glória falou a Abraão? Quais foram as promessas que Ele fez a Abraão? No versículo 2 ele diz, de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Então, nós temos o chamamento de Deus, e como motivação e força para a nossa reação, tem a sua aparição, tem o seu falar e tem as suas promessas. Tudo o que Deus fala na Bíblia é uma promessa. Você já parou para pensar que tudo que há na palavra de Deus é uma promessa? Cada versículo que há nas Escrituras é uma promessa para nós. Aquilo que se deu a Abraão também se dá a nós. A Bíblia fala que eu, o Senhor, sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. O desejo de Deus, irmãos, é nos conquistar totalmente, é nos encher totalmente, é nos abençoar totalmente. O desejo de Deus é que nós sejamos abençoados e que todos os que estão ao nosso redor também sejam abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
o Senhor aparece para nós e nos diz muitas vezes: por que você está indo por este caminho? Eu te amo tanto. Mude para este caminho. Este caminho é para vida e paz. Por que você está triste? Por que você está angustiado, ansioso? Por que você pensa tanto no amanhã? Ou por que você se lamenta tanto pelo ontem? Irmãos, toda vez que Deus aparecer para você, Ele vai falar algo. Ele vai falar algo para te consolar. Ele vai te fazer promessas. Você está ansioso com o que vestir, com o que beber, com o que comer. Ele fala: olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. E eu falo isso para mim mesmo, né? A gente às vezes se apega angustiados, ansiosos pelas questões do dia a dia, mas quando eu me volto ao Senhor, Ele faz essas menções. Parece que Ele me pega pelas costas: vem cá, meu filho, olha isso. Tudo isso é meu. Os céus são meus, a terra é o estrado dos meus pés. Olha as aves, todas comem, todas bebem. E aí essa palavra vem mostrar que Deus está falando comigo. Então, Deus está diariamente nos motivando, diariamente nos estimulando. Se você não tem força, não sei se aqui há entre nós pessoas que são convidadas, pessoas que ainda não conseguiram reagir ao falar de Deus. Se você se sente ainda preso por alguma coisa, condenado por alguma situação, se você está no mundo do pecado, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer te mudar de posição. Creia, meu irmão. Eu não sei quem aqui está padecendo algo, está aqui, não sei, Deus sabe. Mas não fique onde está. Ouça, Deus está chamando você para um viver de glória, para um viver que você não sabe aonde vai dar. Como Abraão, talvez você fale: se eu me converter, o que vai ser da minha vida? Hoje eu sei onde eu estou nessa situação, mas se eu aceitar Jesus, e o que vai ser do amanhã? Eu tenho que frequentar a igreja todo dia? Eu tenho que virar bitolado? O que é? Às vezes passa pela nossa cabeça esse tipo de pensamento: ah, se eu aceitar Jesus, o que vai ser? Como que é? Eu vou deixar tudo isso? Se o Deus de Abraão aparecer a você, você vai deixar tudo isso. E você vai ter um caminho de segurança. A promessa dele é: sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse lugar hoje é a igreja. Senhor Jesus, deixa eu avançar, porque o falar do Senhor, no Antigo Testamento, gerou esta reação. Na semana do alimento diário, nós vimos que o Senhor, Ele está aparecendo para nós, para poder também, não só mudar a nossa condição e a nossa posição, mas também mudar o nosso interior. Senhor Jesus, em Atos 7, aqui fala que Estevão deu forte testemunho. Ele disse: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E aí há um relato minucioso de tudo o que Deus fez aos patriarcas até aquele momento.
E no versículo 54, depois que Estevão estava tentando terminar de dar o seu testemunho, diz aqui que aqueles fariseus e o sumo sacerdote que ouviram o seu falar, se enfureceram no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ó Senhor Jesus, aqui mostra o Jesus da glória. Estevão estava cheio do Espírito Santo, dando testemunho do Senhor. E enquanto ele falava e ele sofria, o Jesus da glória olhava para ele e sorria. Eu estou com você, e você vai passar por esta situação, e ao final vai ser glorificado. Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem. Irmãos, o Deus da glória que apareceu a Abraão, hoje ele está corporificado em Jesus. Vamos ler juntos. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus. Quem achou? Diz amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Antigo Testamento, Deus não tinha lugar certo de habitação. Em uma certa ocasião ele disse, como eu relatei, ele falou: os céus os céus é o que eu falei? Os céus é o lugar do meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Em outra passagem ele diz: que lugar de habitação me fareis vós? Depois então, com Moisés, eles edificam o tabernáculo, lá em Êxodo 40, capítulo 40, versículo 34, e ao final da edificação, a glória de Deus encheu aquele lugar, saturou completamente aquele lugar, mas ali ainda não era o lugar da habitação de Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, há o relato também da edificação do templo. E ao final da edificação do templo, a glória de Deus encheu aquele lugar, resplandeceu naquele lugar, mas ali também não era o local de habitação de Deus. Deus usou, figuras do Antigo Testamento para poder estar com o homem, para poder conviver com o homem, para poder dirigir e guiar o homem. Em Êxodo capítulo 24 e também ali no capítulo 40, nós vimos que na experiência do tabernáculo, que era móvel, o tabernáculo ele era montado, era edificado, a glória de Deus pousava naquele local, mas quando a nuvem com a glória se levantava e se movia,
todo o arraial deveria desarmar o tabernáculo, tomar os equipamentos e marchar. De dia havia uma coluna de fogo, de dia havia uma nuvem para protegê-los, a glória do Senhor para acompanhá-los, e de noite havia uma coluna de fogo para também guiá-los. Em momento algum, o povo ficava desamparado da presença de Deus, a não ser que voluntariamente eles o rejeitassem. Mas Deus fazia questão de estar com eles continuamente. Isso mostra, irmãos, que a ruptura da convivência de Deus com Adão, com aquela atmosfera em Gênesis, ali no Éden, marcou, fez que Deus sofresse. Nós hoje podemos não sentir falta da necessidade de comunhão com Deus. A gente passa semanas, dias, às vezes não abrimos a nossa Bíblia, às vezes não nos ajoelhamos para orar, e a gente consegue tocar as coisas, aparentemente. Mas, se nós vermos esses versículos e esse contexto, irmãos, Deus não consegue ficar um minuto longe de nós, porque Ele criou artifícios, criou desculpas para poder estar com o homem. Olha, eu vou fazer uma tenda, sabe? Só para eu aparecer ali. Quando não era ali, olha, quando o povo saiu do Egito, vamos marcar um encontro. Vamos, Moisés, todo mundo se arrume, coloque as suas vestes, se lave, que amanhã nós vamos nos encontrar. Ninguém me conheceu ali, olha, tantos anos vivendo no deserto, ali no Egito, que até esqueceram quem eu sou, quais são as minhas promessas. Eu quero me apresentar a eles. Nós sabemos que eles foram, mas não se apresentaram como Deus queria de coração, né? E aquele cenário que seria primeiro de uma comunhão, de uma apresentação, Deus teve que tratar de outro modo. Mas Deus usa cada oportunidade para que esteja conosco. Até o dia que Ele mesmo decidiu se fazer um homem, vestiu, como aquele macacão, Ele vestiu-se da natureza humana, o Deus da glória foi ali e colocou o macacão, veio como um homem cheio da glória. E todos que fitavam a Jesus via algo diferente. Em Isaías 52, na semana nós vimos que Jesus não tinha beleza alguma. Não tinha nada que nós, como homens, pudéssemos contemplar e sentirmos-nos atraídos por Ele. Falar, nossa, essa pessoa... Mas quando esse homem abria a boca, fazia toda a diferença. Ele se fez um homem para poder estar conosco e deu a si mesmo um nome que já também diz: eu sou o Deus convosco, eu sou Emanuel, porque eu quero estar com você, eu quero te guiar na sua segunda, eu quero te guiar quando o sol for escaldante, eu quero te guiar quando você estiver nas trevas, eu quero ser a coluna de fogo que te mostra o caminho, mas eu quero estar com você. Ele pôde estar ali por 3 anos e guiou 11 discípulos, inspirou multidões, mudou vidas e impressionou as pessoas. Mas ele queria além. Ele não queria só estar com o homem, ele queria ser a glória do homem. E é isso que nós vimos na semana. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, perdão, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7, diz que o homem é a imagem e a glória de Deus. Eu confesso que esse versículo eu já tinha lido algumas vezes, mas quando eu vi esse versículo, que nós somos a imagem e a glória de Deus, é algo realmente honroso, irmãos. E é por isso que Deus está falando esse tema para nós hoje, o Deus da glória. É porque nós
Hoje, em 2 Coríntios também fala no capítulo 3 e no capítulo 6 que nós hoje somos a habitação de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. E é em nós que Deus habita. E é o nosso corpo hoje que glorifica a Jesus. E Deus está preocupado com o nosso corpo, com o nosso viver e com o nosso testemunho. Por isso que Ele agora está se dispensando com tanta realidade. Por quê? O mundo está se intensificando em glorificar a Satanás, por todos os modos. Basta você ligar a TV, basta você andar na rua. Não que as pessoas sejam culpadas ou condenadas por si próprias, porque elas estão sob influências do inimigo. Depois nós vamos ler um versículo que fala que não são elas que desejam estar assim, mas todas estão cativas, mas estão ali glorificando a Satanás. Mas Deus deseja que nós também nos enchamos do Espírito e o glorifiquemos. É por isso que nós vimos em Gênesis que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E isso, em outras mensagens e na semana, mostra que a imagem, irmãos, é algo que diz respeito ao nosso interior. Deus nos criou com corpo, alma e espírito. Se você não sabia, saiba, você foi criado completo e perfeito para conter a Deus. Com o corpo nós lidamos com este mundo. O corpo, ele é a casca exterior. A nossa alma é a nossa personalidade. É onde a nossa expressão como ser humano se manifesta. Estamos alegres, tristes, ansiosos, eufóricos. E com a alma também nós nos alimentamos, nós temos cultura, lazer, entretenimento, né? Tudo para que proporcionemos o bem-estar da nossa alma. Mas também há algo que a Bíblia chama de espírito. E esta imagem diz respeito a este espírito. Deus é espírito, 1 João 4. E importa, no versículo 24, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se fosse na época do templo, se você quisesse adorar a Deus, quisesse fazer uma oferta ao Senhor, você tinha que ir até o templo, até Jerusalém, peregrinar e levar a sua oferta. Foi esse o coração da mulher samaritana. Olha, nossos pais dizem que é no monte ou que é em Jerusalém que nós adoramos a Deus, mas vós o que disseis? Ele falou, olha, não é nem lá nem aqui, mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em realidade. Então é no espírito que Deus habita. E a semelhança que é mencionada lá em Gênesis diz respeito ao nosso corpo. Nós temos a mesma semelhança como homem, ser humano que Jesus teve. O Senhor foi um homem genuíno. E nós temos a mesma semelhança exterior. Então, quando nós cremos em Jesus, aqui mesmo, em 1 João, no Evangelho de João, está aberto, se tiver aberto ainda a sua Bíblia, diz aqui no versículo 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E lá no capítulo 3, diz aqui no versículo 5: em verdade te digo, que quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos que ter essa experiência de nascimento. Todos nascemos da carne, das nossas famílias, nossos pais, mas esse novo nascimento que o Senhor faz menção, não é como Nicodemos concebeu. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como que é isso? Já não tem mais jeito. Ele falou, não. Agora você tem que ser
gerado do Espírito, para que o Espírito de Deus habite no seu espírito e comece uma obra de transformação, comece uma obra de expansão. É a partir do seu espírito, meu irmão. É no espírito. Não é na mente e nem com o corpo. Se nós não estamos sentindo transformação, se nós não estamos sentindo uma mudança na nossa expressão, se nós ainda temos o mesmo comportamento, os mesmos hábitos, o mesmo velho modo de ser, irmãos, talvez nós não estejamos adorando a Deus no Espírito. Talvez nós ainda estejamos adorando-o na mente. Mas na mente não gera transformação. Ler a Bíblia, conhecer apenas, não gera transformação. Deus está preocupado conosco, é isso que os irmãos estão mostrando nas conferências. Nós precisamos exercitar o nosso espírito para tocar em Cristo, para tocar em Deus. E assim nós temos expressão. É no espírito. Então o Senhor Jesus, ele veio cheio de glória. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, esse versículo é maravilhoso. Diz aqui, eu vou ler por causa do tempo, se os irmãos encontrarem depois, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso é tremendo. O Senhor Jesus, ele era o resplendor. Mesmo que ele não abrisse o zíper, Estevão, ele expressava Deus de um jeito ou de outro. Irmãos, dele é o resplendor. Isso é tremendo. Eu quero ser assim. Eu quero que as pessoas vejam Deus em mim de um jeito ou de outro. Seja no meu silêncio, seja no meu falar, seja no meu louvar, mas, irmãos, Deus tem que ser, manifestado. Essa palavra é forte. Ele é o resplendor da glória. Em Colossenses, deixa eu ver se é isso mesmo, 1,15, diz aqui que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando Cristo quis dar a conhecer-se mesmo, fala, será que esse daí é Jesus mesmo? Será que esse Senhor que eu estou seguindo, será que esse aí é realmente o Deus verdadeiro? Então ele pegou ali 3 pessoas, vem cá, eu vou dar um choque na sua vida. Vamos abrir em Lucas, capítulo 9, versículo 32. Aqui em Lucas, o Senhor Jesus, no capítulo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, olha só, o próprio Senhor tomou pelas mãos, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E acontecendo que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Em Mateus fala que o Senhor se transfigurou, perante eles. Aí aqui diz assim na sequência: ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falavam, veio uma voz, uma nuvem, e os envolveu,
e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Veja que o Senhor apareceu para eles e revelou a eles a glória do Senhor. Aquela experiência marcou aos três, marcou a vida deles. Então, hoje, irmãos, por meio do seu Espírito, Deus está revelando em nós a sua glória também. Por meio do Espírito que habita em nós, por meio das nossas comunhões, por meio da leitura da Palavra de Deus, por meio das circunstâncias, Deus hoje está revelando a grandiosidade do ser dele. Todas essas circunstâncias, todas essas experiências, para que nós tenhamos uma forte impressão e cause uma transformação em nós. Senhor Jesus, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, já estamos caminhando para o final. 2 Coríntios capítulo 4 diz, capítulo 3, capítulo 4, vamos lá. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como eu disse, nós somos criados, meus irmãos, para conter esse tesouro, para conter esta glória. A glória se limitou por 3 anos à pessoa de Jesus. O que é a glória? O que é a palavra glória? Na semana nós vimos que a palavra glória no hebraico é kabô. Não sei se essa é a pronúncia, irmãos, me corrijam. Mas que significa glória. E essa palavra tem a conotação de ser uma palavra representativa de honra, de peso, de riqueza, de dignidade. Jesus era tal pessoa, cheio de honra. Quando ele entrou em Jerusalém, abriram um caminho para ele, receberam-o com honra. Na cruz, ele não foi levado ali com carinho nem com honra, mas Deus Pai o recebeu com honra e o fez assentar à destra. Por quê? Porque a glória de Deus estava com ele. Quando Deus o julgou, ali em Mateus, salvo engano, 26. E quando ele foi julgado por causa dos pecados, a glória se retirou dele para que ele fosse julgado como um homem. Naquele momento, ele não suportou. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele suportou porque Deus estava com ele. Estevão suportou porque o Jesus da glória estava com ele. Os céus estavam abertos para ele. Irmãos, nós só suportamos e prevalecemos porque o Espírito Santo está conosco. Porque nós somos criados como tais vasos. É isso que fala em Romanos capítulo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
em vasos de misericórdia. As riquezas da glória do Senhor foram depositadas em mim e em você. Por isso que nós não temos qualquer viver, porque nós carregamos algo precioso. E é por isso que a glória não é nossa, porque nós somos barro, mas o poder que sustenta o nosso viver é de Deus. E aí fala aqui no versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, Deus da glória está usando esse título, irmãos, para nos fortalecer, para nos encorajar. Nós não somos super-homens. Às vezes a gente ouve a palavra Deus da glória, a gente ouve na conferência, mas como eu vou atingir esse viver? O poder não é nosso, somos só barro. Quando nós reconhecemos que somos barro, então o poder opera. Porque nós não vamos ser autoconfiantes em expor a nossa pessoa a riscos, a nos colocar em situações que tragam riscos para a nossa vida, para a nossa fé. Paulo fala, nós, numa grande casa tem muitos utensílios, uns para honra, outros para desonra, todos vasos, mas aqueles que são de honra, né, eles se limpam mais ainda para serem mais usados e se apartam de toda a iniquidade. Então nós não vamos ser isentos e lesos de tribulações, mas que estas tribulações que nós atravessamos, elas estão fazendo que a glória, essa vida que está em nós, ela se torne cada vez mais gloriosa, com eterno peso. Paulo experimentou isso. E ele fala aqui, capítulo 3, no mesmo 2 Coríntios: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Muito mais. Muito mais. Por isso que Paulo fala lá embaixo, no início do capítulo 4, versículo 1: tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Aí ele fala: apanho,
tribulação, angústia, perplexidade, perseguição, mas nós não desfalecemos. Caímos, nos levantamos, porque a glória não desvanece. Se fosse Moisés, como é aqui, ele contemplava o Senhor, tirava o véu, um dia, 2 dias no trabalho, cheio da graça, hein, meu irmão? Quarta-feira, quinta-feira, capengando. Sexta-feira, rastejando. Sábado na maca. Isso daí era uma glória desvanecente. Mas o que o Senhor colocou em nosso coração, em nosso espírito, ela é permanente. Essa luz aqui do local, ela ilumina. Ela tem a sua glória. Mas quando o dia amanhece e o sol brilha, essa glória aqui perde todo o seu resplendor. O sol é sobreexcelente. As estrelas brilham enquanto é noite, ela tem a sua glória. Mas quando o sol nasce, a glória das estrelas some. Quando Cristo, irmãos, brilha no seu coração, tudo mais desvanece. É o que está aqui, olha, no capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hoje nós temos que olhar o Senhor, hoje nós temos que pedir a Deus, Senhor, tira tudo que o Deus desse século está cegando o meu coração. Tudo. Às vezes ouvimos a palavra sentados, mas quando saímos, perdeu-se tudo. Por quê? O Deus do século estava ali, tampando o seu coração, para que a luz da glória de Cristo não te iluminasse. Até para ouvir a palavra nós precisamos interceder. Porque o Deus desse século está fazendo de tudo para que não haja em nossos corações o resplandecer de Cristo. E para encerrar, vamos abrir em João capítulo 17, versículo 22. Senhor Jesus, quem achou diz amém. Vamos ler juntos, irmãos, o 22 ao 26. Vamos ler juntos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste e antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreendem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejas neles e eu neles esteja. Essa oração do Senhor é maravilhosa. O Senhor fez de tudo para que transmitisse a todos que tiveram contato com Ele a glória do Pai. Por meio de palavras, por meio de curas, por meio de experiências pessoais. Ele fez tudo. Tudo.
para que nós pudéssemos conhecê-lo e ser um com Ele. Veja, irmãos, o desejo do coração de Deus nunca mudou. Se em Gênesis ele teve que se romper por alguns milhares de anos, que para os olhos do Senhor é um dia, ele não suportou. Ele termina o seu ministério fazendo uma oração que expressa o desejo que ele ainda nutre de que Ele esteja em nós. Você consegue tocar no sentimento, na delicadeza dessa expressão? Eu neles esteja. Eu tenho lhes transmitido a glória para que sejam um. Jesus e Deus eram um. E Ele quer que eu e você sejamos um, no mesmo grau de intimidade, a fim de que sejam aperfeiçoados. E para ser aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste. Esse dispensar, irmãos, tem essa finalidade de gerar em nós um testemunho, gerar em nós uma identidade. Toda a terra se encherá da glória do Senhor, mas Ele quer que nós tenhamos essa experiência, para que haja no nosso viver, aqui na igreja, em casa, uma expressão de honra, de amor, de santidade. E para que nós tenhamos também a experiência de ser amados. Olha essa palavra: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O mundo não te conhece, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu me sinto amado, eu me sinto honrado de ser objeto desta oração. Deus fez tudo isso porque Ele quis dar a conhecer-se a si mesmo a mim, para eu me sentir amado, e ainda Ele fala que vai fazer me conhecer mais e mais. E Ele vai estar comigo. Irmãos, este é o Evangelho que nós pregamos. É isto que nós vemos quando Paulo fala em Romanos 16, é o Evangelho da glória de Jesus Cristo. Você pode até estranhar, eu vou parar por aqui. Devia ter parado há muito tempo. Mas, às vezes nós não vemos em nosso meio, irmãos, enfatizar outras questões. Nesse púlpito, ninguém nunca aqui ouviu falar sobre outros tipos de evangelho. Às vezes até alguns podem se pensar, mas aqui ninguém fala de cura. Ninguém aqui fala de prosperidade. Eu estou precisando tanto de dinheiro. Eu estou precisando de uma solução. Ninguém fala disso no púlpito. Eu estou precisando de uma cura. Estou precisando de uma libertação. É verdade, irmãos. Raramente se enfatiza ou se promove uma palavra nesse sentido, neste púlpito. E às vezes alguns podem até ficar frustrados. Mas este é o Evangelho. O Senhor disse que o seu Evangelho, a sua palavra seria seguido de sinais e prodígios. Essa palavra que nós anunciamos e que os irmãos anunciam, creia, irmãos, com ela, tudo que você necessita já está embutido. O povo de Israel não tinha outra glória a não ser o Senhor. É o que o Alimento Diário falou e isso me tocou. Eles não tinham a propriedade da terra. Deus deu a Abraão a posse, só a posse. Olha, esse negócio aqui
esse carro que você tem, essa casa que você tem, tudo isso é só posse. O que você precisa, eu posso te dar e eu vou te dar, mas é só posse. A herança sou eu. E quando você tem a mim, tudo mais eu vou acrescentar. É esse o evangelho que nós devemos ministrar, é esse o evangelho que todos precisam. As pessoas precisam é de Cristo. As pessoas precisam é de encher-se da salvação. Esta é a oração que Jesus fez. E Jesus podia falar: Pai, olha para eles, coitadinhos, cheque especial, parcela de casa atrasada, comendo colchão duro. Eles precisam comer picanha, Pai. Eles precisam morar. Não, o coração de Deus foi: Pai, eles têm que estar em mim e eu neles. O importante é que eles se sintam amados, e eu ainda vou revelar muita coisa para eles. Então louvado seja o Senhor.